guerreiro, fala minha guerreira, professora Virgínia Pauline. Nessa aula agora você vai aprender aí sobre números primos e algumas outras informações dentro dos conjuntos numéricos que você precisa aí ter em mente, beleza? Então, vamos aqui comigo que nós vamos falar de um conjunto numérico muito importante, que é o conjunto dos números primos. Vamos colocar assim, né? Números primos. Então, ó, números primos, você precisa conhecê-los bem. Números primos. Ok, professor. E aí? O que é que eu preciso saber desse conjunto numérico aí? Vamos lá. Os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais. Então, vamos anotar aqui a definição. Possuem apenas dois divisores naturais. Por que eu estou frisando que tem que ser divisores naturais? Porque olha só, quando eu pego o número 5, por exemplo, você vai lembrar que eu consigo dividir o 5 por 1 e também por 5. Esses são os divisores naturais. Porém, se eu pegar os números inteiros, eu consigo dividir o 5 por menos 1 e por menos 5. Eu consigo fazer essa divisão. 5 dividido por menos 1, ó. 5 dividido por menos 1. Mais com menos, menos. 5 dividido por 1, 5. Então, eu consigo fazer essa divisão. Só que a definição de números primos, ela é bem específica. Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores naturais. Porque se a gente fosse considerar os divisores inteiros, aí ele iria possuir mais do que dois divisores. Então, lembra disso. São dois divisores naturais. E aí, normalmente, nós vamos lembrar que esses dois divisores naturais sempre vai ser o número 1 e ele mesmo, ele próprio, ok? Então, vamos conhecer aqui os nossos números primos. E aí, eu vou chamar o conjunto de números primos de P. E aí, eu começo aqui pelo 2. O 2, ele é o único número primo que é par, ok? Ele é o único número primo que é par. Por quê? Porque se você pegar qualquer outro número par, como por exemplo o 6, além dele ser divisível por 1 e por ele mesmo, você também vai conseguir dividir pelo próprio 2. Então, se já teve mais do que dois divisores naturais, você já elimina, não vai ser considerado número primo. Então, de antemão, o único número primo que é par é o 2. Aí depois você tem o 3, o 5, o 7. Aí cuidado, tá? O 9, ele não é primo. Por quê? Porque ele vai ser divisível por 3, além de ser por 1 e por ele mesmo. Então, o 9 não entra. Aí a gente vai ter o 11, depois o 13. O 15 não vai ser. Depois do 15 vai vir o 17. O 17 ele é primo, sim. Depois vamos ter o 19. Depois o 21 não é primo porque ele é divisível por 7 e por 3 também. O 21, deixa eu ver, o 23 ele é primo, o 23. O 25 não vai ser. O 27 também não vai ser. Nós vamos ter, ó, o 31. O 31 também é um número primo, ok? O 29, deixa eu lembrar, o 29 também vai entrar aqui. O 27 não é primo, mas o 29, ele vai ser primo também. E aí, nós temos o 31 e assim por diante. Professora, como que eu faço? Porque os números primos, eles são infinitos, beleza? Como que eu faço para saber aí mais facilmente se um número é primo ou não? É só você ir pensando em quais números você consegue utilizar para dividir aquele número, né? E aí você usa o 2, aí você já sabe que se o número não for par, não é divisível por 2. Aí você verifica se é divisível por 3. E aí,
Eu vou te passar agora alguns critérios de divisibilidade que vão te ajudar tanto a verificar se o número é primo, como também vão te ajudar e muito nos cálculos básicos, na hora de multiplicar, dividir, na hora de calcular um MMC, um MDC. Então, esses critérios de divisibilidade são aí, ó, o suprassumo. Você tem que saber esses aqui que eu vou colocar para você. Então, vamos colocar assim, ó, critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. E aí, eu só vou colocar aqui os critérios que, de fato, vão te ajudar e muito nos cálculos básicos aí. Então, pega esse bizu aqui. Ó, o primeiro critério de divisibilidade que você vai aprender é por 2. E esse é o mais fácil, é o que a gente está sempre se lembrando aí, né? Então, vamos lá. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2, professora? Você sabe que o número é divisível por 2 quando ele é par. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando é par. Beleza, professora. E quando é que eu sei que o número é par? É só você olhar se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminou em um desses algarismos, então ele é divisível por 2, porque ele é par. Beleza, professora, entendi. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho o número 28 e se eu tenho o número 31, como é que eu sei se ele é divisível por 2? Esse aqui, ó, é par, então é divisível por 2. É divisível por 2. Beleza, professor. Esse aqui, ó, é par? Não. O 1 é ímpar, então esse aqui, ó, não é divisível por 2. Ok, esse aqui é o mais fácil. Mas aí os outros você precisa aprender também para você ficar aí bem visurado. E aí, o próximo critério de divisibilidade é a divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3, professora? Quando, presta atenção, ó, quando a soma dos algarismos, forem um número que é divisível por 3. Como assim, professora? Não entendi. Não se preocupe, vamos aqui para o exemplo. Imagine que eu pegue aqui o número 327. E eu quero saber se esse número ele é ou não divisível por 3. O que eu faço? Eu pego os algarismos, o 3, o 2 e o 7. Aí eu vou somar 3 mais 2 mais 7. 3 mais 2 é 5. 5 mais 7 vai dar 12. Opa! Se o resultado é um número que é divisível por 3, 12. 12 dá para dividir por 3. Está na tabuada do 3. Então, é porque dá para dividir. Dá uma divisão inteira, exata. E aí, se 12 é divisível por 3, então esse número inteiro aqui também vai ser divisível por 3, ok? Então, ó, esse número aqui, ele é divisível por 3. Ele é divisível por 3. Cuidado para não confundir as regras. Ah, professora, deu 12. 12 é par, então ele é divisível por 2. Não. Essa regra aqui que eu somo é para eu ver se é divisível por 3, ok? E aí, já adiantando, para você saber se o número é divisível por 9, você pode usar esse mesmo artifício, esse mesmo bizu, ok? Só que o resultado tem que ser um número que seja divisível por 9, beleza? Show de bola, professora, entendi. Agora vamos para a próxima divisibilidade. Vamos aprender agora quando é que um número é divisível por 4, que o 4, embora não seja um número primo, mas ele aparece bastante aí
nos cálculos de divisão quando a gente vai fazer aí nas questões, né? Então, vamos ver a regrinha do 4, que também é bem molezinha, bem facinho. Então, ó, por 4. Quando é que eu sei que um número é divisível por 4, professora? Quando terminar em 00 ou quando os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Divisível por 4. Então, ó, quando terminar em 00, aqui não precisa nem fazer cálculo nenhum, né? Ou quando os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Como assim, professora? Vamos lá. Por exemplo, se eu pego o 100, se eu pego o número 100, eu já sei que o 100 é divisível por 4, ou seja, dá uma divisão exata, inteira por 4, porque ele termina em 00, né? Ó, terminou em 00, é divisível por 4, ok? Beleza, professor, entendi. Vamos pegar um outro número. É óbvio que se tu tem um número só de 2 algarismos, né, sei lá, 87, e tu quer saber se ele é divisível por 4, essa regra não vai te ajudar muito. Mas eu estou falando aí de números maiores, com 3, com 4 algarismos. Aí, se você sabe essa regrinha, esse bizu, fica fácil de você saber se vai dar ou não para dividir por 4. Quando estiver lá simplificando uma fração e tudo. Então, ó, imagina que eu tenho 224 e eu quero saber se é divisível por 4. Eu vou olhar para os dois últimos algarismos, ó. Deu 24. Se 24 ele é divisível por 4, né? O 24 ele está na tabuada do 4. 4 vezes 6 é 24. Então, esse número inteiro é divisível por 4, beleza? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Se imagina que eu tenho 130 e eu quero saber se é divisível por 4. Eu olho aqui para os dois últimos, ó. 30, ó, não tá na tabuada do 4. Então, ó, não vai ser esse 130, ele não é divisível por 4, beleza? Tranquilo? Show de bola, professor. Tô gostando aí dos bizus. Gente, isso aqui ajuda aí muito quando você vai fazer aí os cálculos das questões, principalmente na hora de simplificar as frações, tudo. Então, fica ligado nesse bizu, fica ligada nesse bizu que é federal aqui das divisibilidades. Aí agora nós vamos para a divisibilidade por 5. E essa também é muito fácil, a maioria aí dos alunos sempre lembra. Mas você que está aqui estudando com a professora Virgínia tem que ser bisurado, tem que saber não só a do 5, mas todas essas que eu vou te passar aqui, ok? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5, professora? Moleza demais essa aqui, ó. Quando terminar em 0 ou 5. Pronto, acabou-se, é só isso. Todo número que termina em 0 ou 5 eu consigo dividir por 5. Morreu, acabou, não tem nem o que explicar aqui, né? Beleza. E aí, vamos agora para a divisibilidade por 6. Por 6 é facinho também e é interessante você saber. Quando é que um número é divisível por 6? Ó, ele tem que ser quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para eu saber se um número dá ou não para dividir por 6, é só eu olhar se ele é par, né? Porque para ser divisível por 2 ele tem que ser par. E se a soma dos algarismos
dá um número divisível por 3. Pronto, se obedecer as duas coisas ao mesmo tempo, então ele é também divisível por 6. Fácil demais. Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, 120. 120 é divisível por 6. Ó, terminou em 0 é par. Se eu somar 1 mais 2 mais 0, vai dar 3. E 3 é divisível por 3. Então, 120 vai ser divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas o 120 era moleza, né? Você já saberia que é divisível por 6. Mas aí, se você tiver um número maior, vale essa regrinha também, beleza? Show de bola, professor. E agora, por 7? Já te adianto. O 7, ele tem critério de divisibilidade. Ele tem a regrinha de divisibilidade dele. Mas é tão trabalhosa e difícil de lembrar que não é um bizu aí para tu decorar e ficar utilizando, não. Porque é muito melhor. Quer saber se o número é divisível por 7? Faz logo a divisão. Porque a regrinha, ela é chata. Ela não é assim tão fácil e tão utilizada como essas outras. Então, não vou nem te passar aqui esse bizu, porque, de fato, você não vai te agregar aí muito não, ok? Mas existe, se você quiser estudar e decorar essa regrinha do 7, fica à vontade. Mas a professora já está te dizendo que é melhor você fazer logo a divisão para você saber se o número vai ser divisível ou não, ok? Tranquilo. E aí, depois do 7, nós vamos ter o 8. O 8 também é interessante, ok? Vamos colocar aqui, ó. Critério de divisibilidade por 8. Quando é que um número vai ser divisível por 8? Vamos lá. Quando terminar em 0, 0, 0, ó, tem que ser 3 zeros, ok? Se for menos do que isso, já não tem como eu saber, eu vou ter que fazer a divisão. Ou quando os três últimos algarismos formarem um número, né? Formarem um número divisível por 8. Pronto. Um número divisível por 8. Beleza, professor. Então, ó, por exemplo, se eu pego o 1000, o 1000 tem 3 zeros. Então, o 1000 eu já sei que ele é divisível por 8. É divisível por 8. Aí, imagina que eu pego um número pequeno, né? Um número 134. E eu quero saber se é divisível por 8. Vai valer a pena essa regrinha? Não. Essa regrinha só vai me ajudar quando eu tiver com números maiores, porque para olhar se é divisível por 8, se não terminar em 0, 0, eu tenho que ver se os três últimos são divisíveis por 8. E aí, se eu tiver 3 números só, de todo jeito eu vou ter que fazer a divisão. E aí, você fica sabendo disso. Então, ó, os critérios de divisibilidade mais utilizados, os bizus aí sobre essas divisibilidades, já te passei. E aí, a gente finaliza com o 9 e o 10, tranquilo? Os outros números tem, professora? Tem, mas como eu falei, não vai ser tão utilizável aí por você nas questões. Então, vamos finalizar aqui, ó, só com o 9 e o 10, beleza? Vamos finalizar aí com o 9 e o 10. E aí, a gente termina essa parte aqui desses critérios de divisibilidade que você vai utilizar aí nas questões, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, por 9. Quando é que eu sei que um número é divisível por 9? Essa é igual a do 3, ó. Igualzinha a do 3. Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9. Divisível por 9. A diferença aqui, ó, é que lá no 3, eu vou olhar se é divisível por 3. Aqui, a soma tem que ser divisível por 9. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, vamos colocar aqui um exemplo. Se eu coloco assim o número
348. Eu quero saber se é divisível por 9. Eu vou somar 3 mais 4 mais 8. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 é divisível por 9? Negativo. Então, esse número aqui, ó, também não vai ser divisível por 9, ok? Beleza. Vamos colocar aqui outro, né? Se eu colocar assim, ó, 427. Se eu somar 4 mais 2 mais 7, 4 mais 2 é 6. 6 mais 7 vai dar 13. 13 também, ó, não tá na tabuadinha do 9. Então, esse número aqui não vai ser divisível por 9. Tranquilo, fácil assim. Agora, se der a soma, se der 9, 18, 27, por aí vai, aí você vai ter aí um número divisível por 9, ok? Tranquilo. E para fechar, por 10, que você já sabe aí com certeza, né? Quando é que um número é divisível por 10? Diz aí para mim. Eu sei que você já sabe. Quando terminar em 0, né? Só isso, professor, só isso. Quando terminar em 0. Pronto, acabou-se, morreu. Se não terminar em 0, não vai dar uma divisão inteira, uma divisão exata por 10. Tranquilo? Então, para a gente finalizar aqui, vamos para umas questõezinhas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questãozinha aqui de número 1, que ela diz o seguinte: números naturais não nulos são os números usados para contar objetos do mundo real, diferentes de 0 e sempre positivos. Presta atenção no comando da questão. Seja n um número natural não nulo, se é não nulo, não pode ser 0, não pode ser 0, não pode ser 0, e tem que ser par, tal que n é maior do que 3 e menor do que 10. Então, um possível valor para n é... Então, vamos lá. Vamos pegar os números maiores que 3 e menores que 10. Lembra que tem que ser par. Então, eu vou ter o 4, o 6, o 8 e o 10. Não, mas eu quero que seja menor que 10. Então, o 10 não entra, ok? Nem o 10 vai entrar, nem o 2 vai entrar, porque tem que ser maior que 3. Então, eu só poderia ter, ó, uma dessas três opções. Ou vai ser 4, ou 6, ou 8. E aí, o nosso gabarito vai ser o item C, 8, que é o único número que poderia ser que está nas nossas opções, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima questãozinha. Olha só como é interessante essa questão. A e B são números inteiros. A é par e B é ímpar. Sendo assim, podemos afirmar que A mais B é um número par? Vamos lá. Será que se eu pegar um número par e somar com um número ímpar, o resultado vai ser um número par? Eu posso fazer o teste aqui. Vamos pegar o 2 e o 3. Se eu somar, dá 5. Já quebrou aqui o que ele disse, né? Que dá um número par. Então, eu já sei que o item A não pode ser. Agora, será que se eu somar sempre vai dar um número ímpar? Vamos ver, ó. No primeiro exemplo que eu utilizei, deu de fato um número ímpar. Mas será que sempre vai dar? Vamos fazer mais pelo menos uns 2 testes para ter certeza. Se eu pegar um número par, vou pegar aqui outro agora, 4, e somar com um número ímpar, vamos somar aqui com 7. O resultado sempre vai ser ímpar? 4 mais 7 vai dar 11, ó, deu ímpar também. Vamos fazer mais um exemplo, que eu acho que esse vai ser nosso gabarito. Se eu pegar, por exemplo, agora, o 8, o número 8, que é um número par, e somar com o número ímpar, vamos somar com 1, dá 9. Opa, então, ó, 3 exemplos que eu fiz deu ímpar. Então,
Muito provavelmente esse vai ser o nosso gabarito, mas vamos conferir. A vezes B é um número ímpar. Será que se eu pegar um número par, por exemplo, 2, e agora multiplicar por um número ímpar, o resultado vai ser ímpar? Não, negativo. O resultado sempre vai ser par, ok? Todo número que eu multiplicar, por exemplo, por 2, o resultado sempre vai dar um número par. Então, já cancela aqui o item C também. Se o A e o C não estão corretos, aqui o item D também está fora. Então, de fato, o nosso gabarito seria o item B, ok? Professora, dá sempre certo fazer assim tentando? Se você fizer aí pelo menos alguns exemplos para confirmar, sim. Tem outra maneira de fazer? Tem, mas é mais trabalhosa. Para que você vai fazer uma resolução mais trabalhosa se você pode só pegar aqui, ó, alguns exemplos e confirmar e conferir se vai ser de fato isso, ok? Porque eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia dizer, né? Como é que eu represento um número par? Toda vida que eu quero representar um número par de uma forma geral, eu represento assim, ó, 2n. E toda vida que eu quero representar um número ímpar, eu represento assim, ó, 2n mais 1. E aí é só você se ligar que a soma desses dois carinhas, 2n mais 2n mais 1, sempre vai resultar um número ímpar. Ó. Por quê? Porque quando eu multiplicar por 4, o resultado sempre vai ser par. Aí, quando eu somar com uma unidade, aí vai me garantir que o resultado é ímpar, ok? Então, ó, não esqueçam disso. Vocês podem acabar tendo que utilizar essa informação em alguma outra questão. Toda vida que eu quero garantir que um número seja par, eu digo que ele é 2n. Porque toda vida que eu multiplico por 2, eu garanto que ele é par. E se eu quero um número ímpar, aí eu somo, né? Eu acrescento uma unidade no número par. Beleza, professora? Agora vamos para a próxima questão. Questão 3, ela diz o seguinte, ó. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. O conjunto dos números naturais está contido. Contido significa estar dentro do conjunto dos números racionais. Será? Você precisa ter esse desenhozinho aqui em mente, ó. Os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Aqui do ladinho vai vir os irracionais. E todos eles estão dentro dos reais. Pronto, com isso aqui você resolve todo tipo de questão dessa. Então, ó, os naturais está dentro, está contido nos racionais, certíssimo, correto. O conjunto dos números inteiros, os inteiros é o Z, ó, está dentro, está contido nos naturais? Não, é o contrário, professor, é os naturais que está dentro dos inteiros, isso mesmo. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números inteiros? Também não, é o contrário, não? Os inteiros é que estão contidos aí, ó, os inteiros, que é o Z, é que está dentro, está contido dos racionais. Então, essa daí também está errada. Então, ó, qual é o item correto? Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Só ela, as outras duas ficaram erradas, beleza? E aí, vamos para a nossa última questãozinha. A última questão, ela diz o seguinte. O número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. O número n mais 50 dividido por 7 deixa resto. E aí eu preciso dizer se vai sobrar 0, 1, 2, 4 ou 5. Beleza, essa questão é muito interessante. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um determinado número n, que eu vou dividir por 7, e vai dar aqui um resultado, e vai sobrar 3 unidades. Agora, eu vou pegar esse mesmo número n, vou somar, vou acrescentar 50 unidades, e fazer de novo a divisão por 7, e eu quero saber agora, ó, quanto que vai ser o meu resto. Também vai gerar aqui um resultado, mas o que me interessa é o resto. E aí, se liga só nessa questão.
Presta atenção, eu vou pegar só o 50. Se eu dividir 50 por 7, que é o que eu estou aumentando, aqui vai dar 7, e 7 vezes 7 vai ser 49, vai sobrar uma unidade aqui. Só que esse n, quando eu dividia por 7, sobrava 3. Então, agora, ó, vai ficar sobrando quanto? 3 mais 1, vai ficar sobrando 4 unidades, então, o gabarito é o item D, beleza? Tranquilo. Aproveitando essa questão, para passar um bizu aqui. Nesse bizu, presta atenção, se uma questão perguntar qual o maior resto possível de uma divisão, você vai se preocupar com o divisor. O maior resto possível de uma divisão sempre vai ser uma unidade a menos do que o seu divisor. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma divisão por 7. Qual é o maior resto possível que eu posso gerar aqui numa divisão? De um número qualquer, tá? Por 7. É 6. Porque se sobrar 7, eu continuo dividindo. Agora, o maior resto possível é o 6, ok? Vamos supor que eu estivesse dividindo por 12. Qual seria o maior resto possível? Seria 11. Porque se desse 12, eu ia continuar a divisão. Beleza? Então, é isso. Então, ficamos por aqui, mais essa aula, e eu te espero na próxima. Tamo junto até a posse. Não esquece, não desiste, continua firme. Valeu!